Hype. Você sabe o que é hype? Você tem um SUV compacto na sua garagem e você tá no hype. Ou melhor dizendo, tá na moda. Hype é só um jeito que os jovens encontraram para dizer que alguma coisa está na moda. E os SUVs compactos nunca estiveram tão na moda como agora. Nos últimos 10 anos foram mais de 4 milhões de unidades vendidas. E em 2025 a categoria alcançou um novo patamar, o de preço, já que agora um SUV compacto pode custar mais de 200 mil reais. Mas qual deles levar para casa? A gente te mostra no comparativo de hoje. Você está no canal da Mob Auto, então aproveite esse momento para se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Já me conta aqui nos comentários qual desses 5 carros você levaria para casa e se com 200 mil você compraria algum outro modelo. O primeiro da nossa lista é o Honda HR-V Touring. Ele também é o mais caro de todos, custa 210 mil reais. Acabou de passar por um facelift. O segundo carro que vocês veem aqui do meu lado esquerdo é o Hyundai Creta Ultimate, equipado com motor 1.6 turbo e o mais potente da nossa lista. Passando ainda mais para a nossa esquerda, Volkswagen T-Cross Highline, é a versão quase topo de linha, já que agora tem a Extreme, motor 1.4 e 11 mil reais em opcionais. Agora a gente chega a uma das novidades para esse ano, que é o Chevrolet Tracker 2026. Frente nova, mas a grande novidade está lá no interior. Essa unidade aqui é a Premier e custa 190 mil reais. Por fim, o grande lançamento talvez de 2025, que é a nova geração do Nissan Kicks, aqui representada pela versão topo de linha, que custa 199 mil reais e tem motor 1.0. Qual deles vai se sair melhor? Bom, agora que você já conhece os competidores, eu preciso te apresentar uma novidade, que é o ranking Mob Auto. Esse ranking é formado pela soma das médias de notas dadas pelos especialistas em 8 categorias. As notas vão de 0 a 20 e as categorias são visual, acabamento, conforto, desempenho, consumo, segurança, tecnologias e preço. Claro que ela engloba várias coisas dentro de cada categoria para a gente chegar em cada nota, e eu vou te explicando ao longo desse comparativo. O Honda HR-V, como eu te falei, ele é o mais caro da lista, teve as piores notas em preço, porque ele custa 209.900. Já o Hyundai Creta, ele tá tabelado em 199.950, mas com esse cinza aqui ele vai para 201 mil reais. O Volkswagen T-Cross é tabelado em 189 mil reais e seria um dos mais baratos da lista se não fosse o kit de opcionais. Porém, com essa cor azul, teto solar e o pacote ADAS, ele pula para mais de 201 mil reais. O Nissan Kicks impressionou porque ele custa 199.900 e tem motor 1.0 turbo, mas ele nem é o mais caro do nosso comparativo. E o mais barato do nosso comparativo é o Chevrolet Tracker Premier, que custa 189.090 reais. Bom, para a gente montar a nota de preço, a gente leva em consideração não só o valor final, mas também negociações com os concessionários, equipamentos, toda uma soma que traz, na verdade, uma nota de custo-benefício, digamos assim. E nessa categoria, o Tracker foi o líder com 16 pontos, seguido do Creta com 14,5 e o T-Cross também com 14 pontos. Abaixo deles, a HR-V com 13 pontos e o Kicks na última posição no critério preço com 12,5. Em termos de equipamento, o Hyundai Creta é um dos destaques no nosso embate aqui com esses 5 carros. Por exemplo, em conforto ele tem ar-condicionado de 2 zonas, tem freio de estacionamento eletrônico, banco com ventilação, tem o teto solar, tem central e painel digital, como a gente já mostrou, tem aqui também iluminação ambiente e o pacote ADAS quase completo. Fica faltando apenas o sensor de ponto cego, que é substituído por câmeras que aparecem aqui no painel quando você dá seta. Por falar em ADAS, quase todos os carros presentes aqui nesse comparativo possuem algum sistema ADAS. O que menos tem equipamentos nesse sentido é o Chevrolet Tracker. Já T-Cross, Kicks e HR-V possuem um sistema bem completo, com destaque para o Nissan Kicks, que tem um ADAS nível 2 e, segundo a própria Nissan, ele poderia ser até nível 3, mas a legislação no Brasil não permite. Quando a gente parte para falar de equipamentos, envolve muita coisa de tecnologia e muita coisa de conforto, mas conforto também sugere a respeito da rodagem, então eu vou deixar para falar a nota de conforto um pouquinho mais para frente
E agora eu vou focar na nota de tecnologia. Creta e Kicks empataram com 17,5 pontos. O Creta, por exemplo, ele fica devendo justamente o sensor de ponto cego, que ajuda ali nas notas de segurança também. Mas, em relação ao Kicks, acreditamos, os especialistas aqui da Mob Alto, que eles estão bem parelhos e por isso tiveram a média, a soma das médias iguais. Logo abaixo, com um ponto a menos, 16,5, está o T-Cross. O painel digital, a boa central multimídia ajudam demais o Volkswagen, mas algumas soluções como o ar-condicionado, que é digital, mas é aquele Clima Touch, que é um sistema sensível ali, meio chatinho de usar, ele acaba perdendo pontos aí nesse quesito. O HRV vem logo atrás com 16 pontos e o Tracker fecha a lista com 15 pontos. Em termos de espaço, o Volkswagen T-Cross e Nissan Kicks possuem o maior entre-eixos e acabam se destacando nessa medida, que é oferecer o espaço interno para quem vai aqui no banco traseiro. Sobra todo esse espaço aqui, vocês estão vendo, quase um palmo. O banco está posicionado como se eu estivesse dirigindo, eu tenho 1,70 m. O Kicks ainda tem uma pequena vantagem que ele é mais largo, então é um pouco mais confortável para quem vai no banco traseiro. Enquanto o Kicks e T-Cross se destacam nessa medida, o Tracker é quem tem a menor nota em espaço. Tanto no espaço interno, com o entre-eixos que está aparecendo na sua tela, como no porta-malas. As medidas do Tracker realmente estão abaixo dos concorrentes. Agora, se a gente for seguir uma ordem de aproveitamento de espaço, além dos destaques que já fizemos, Hyundai Creta e Honda HR-V têm suas armas e não ficam devendo quase nada aos rivais. Em termos de acabamento, o Nissan Kicks joga para outro patamar essa questão, porque ele esbanja tecido e couro e material macio por toda a cabine, exceto na porta traseira que tem aquele plástico rígido. Mas sem dúvida foi um dos destaques do Nissan Kicks nesse comparativo. De fato, o Kicks se distancia dos rivais quando a gente fala de acabamento. No entanto, Creta e HR-V disputam ali a segunda posição. Os dois têm uma mistura de texturas, um plástico um pouco mais refinado, mas ainda usam bastante plástico rígido. Agora, quando a gente fala de Tracker e T-Cross, aí eles ficam devendo bastante nesse quesito. Eu te falei que o Nissan Kicks ele disparou no quesito acabamento, e é um fato. Ele tirou nota 19, quase perfeito. Já o Creta e o HR-V ficaram com 17. Os dois apresentam boas soluções de montagens, bom misto de materiais, mas ficam devendo materiais mais premium, mais sensíveis ao toque, mais confortáveis. E aí, por isso eles ficaram com essa nota 17. Abaixo deles o Tracker com 15,5 e o T-Cross com 15. São bem parelhos também. Apostaram num vinil aí, como eu te falei, que não fez muita diferença. Bom, agora dirigindo o Nissan Kicks, essa nova geração. Começando pelo conforto, acho que o trabalho de suspensão foi muito bem feito. A suspensão consegue filtrar muito bem os buracos, os problemas do nosso asfalto. Está muito bem calibrado, sem perder questão de equilíbrio em curvas, estabilidade, nada disso. Acho que foi um trabalho muito bem feito pela engenharia da Nissan no Brasil. Então, tirou boa nota de conforto, vocês vão ver mais para frente. E claro, conforto também engloba espaço, por exemplo, engloba outras questões que o Kicks também vai muito bem. Aliás, essas são características boas da antiga geração que o Kicks manteve, né? Tanto o aproveitamento de espaço como o conforto. O que eu acho que poderia ser um pouco melhor nesse Kicks aqui, não que o anterior seja melhor, não é isso, é em relação aos concorrentes principalmente. O conforto acústico, eu acho que ainda vaza um pouco de barulho de fora e tal, num carro de 200 mil reais, então poderia ser um pouco melhor. E aquela solução do porta-malas para aumentar a capacidade de carga do porta-malas, dependendo da rua, do nível de ruindade do asfalto que você passar, eu acredito que ele levante ou ele dobre um pouco e tal, e aí ele faz um barulho meio chatinho. Na posição dele levantado, isso não acontece, né? Na posição que o porta-malas fica um pouco menor, isso não acontece, e provavelmente não acontecerá se você colocar embaixo e colocar peso em cima, né? Eu rodei com o porta-malas vazio, então acabei ouvindo esse barulho. Se você ouvir um barulho estranho quando estiver rodando, talvez seja isso, se você tiver um Kicks aí na garagem. Agora, falando de desempenho, a gente rodou em cidade, estrada, tudo, para trazer as melhores impressões possíveis, já que no lançamento a gente só rodou em uma pista fechada, né?
Apesar disso, o Kicks tirou a pior nota de desempenho nesse comparativo, ficou em 5º lugar nesse aspecto, porque todos os concorrentes têm uma motorização maior, mais potente, um desempenho realmente melhor. Isso não quer dizer que o desempenho do Kicks chega a ser ruim, tá? Não é isso. Ele é o suficiente, ele é a média de todos esses SUVs com 1.0 turbo, ou seja, de Cross, próprio Creta, o Tracker, que também tem versão 1.0 turbo, ele tá aí nessa média. Só que aqui ele tá concorrendo com carros 1.6 turbo, 1.5, 1.4 e 1.2, que foi de quem ele mais se aproximou, né? Ele se aproximou do Tracker ali. Se a gente fizer uma escala, não estou dando as notas do comparativo, tá? Estou fazendo uma escala aqui de 0 a 10. Se o Creta é 10 em desempenho, esse carro aqui ele é de repente um 5 e o Tracker talvez um 6 ali. Seria mais ou menos 6,5, seria mais ou menos essa escala de diferença dele pro mais próximo e aí pros outros rivais, que o HR-V ficou acima do Tracker, o T-Cross também e o Creta. Então é um pecado por parte da Nissan, né? Acertou em tanta coisa nesse carro, mas acho que para justificar os 200 mil, os rumores que tiveram a respeito desse carro podiam ter se confirmado, né? Porque falaram que esse carro poderia ter o 2.0 do Sentra, na versão topo de linha, ou 1.3 turbo do Renault Duster, né? Que vai estar no Boreal também. Então seria um ganho expressivo, né? Quase 170 cavalos, 27 kg de torque. Seria realmente interessante para essa configuração aqui, topo de linha. E aí deixaria uma exclusiva ali com quase todos os equipamentos e motor 1.0 turbo por 180. Estaria mais na média do mercado, né? Já que se a gente comparar com versões principalmente de Creta e T-Cross, tá nessa faixa de preço, uma versão Comfort Line, né, do T-Cross. Então os 180 mil aí num SUV 1.0 tá meio que normal no mercado. Mas não foi o caso, a Nissan optou por colocar somente o 1.0 turbo do Kardian. Esse motor rende 120 cavalos e 22,4 kgfm de torque. Eu sinceramente achei que na estrada ia ser pior, mas não foi. O câmbio trabalha muito bem, mantém as rotações baixas e troca de forma muito ágil. Isso facilita muito na cidade, torna o carro mais ágil. Então você não sente tanto aqui a ausência. E no caso, aqui no Brasil a gente trabalha aí com um limite de velocidade em 100, 110, 120 km por hora. O Kicks não tem grandes dificuldades para chegar ou para manter essa velocidade. Você talvez sinta um pouco com o carro carregado e quando você for fazer uma ultrapassagem de repente. Mas de novo, é o mesmo caso de todos os concorrentes. Se tivesse 1.3, provavelmente a nota dele seria muito melhor. Ainda assim, eu ainda não finalizei o comparativo, mas algo me diz que esse daqui é um grande concorrente, tá? Vai brigar duro nesse comparativo. Bom, agora dirigindo o Chevrolet Tracker versão 1.2 Premier, linha 2026, o SUV passou por atualizações visuais e, segundo a GM, também teve um ajuste aí de suspensão e direção para o carro ficar mais confortável. Ainda assim, no que diz respeito a esses critérios aí de conforto, o Tracker não se destaca nessa categoria, tá? Tem conforto ok, é um SUV mais alto, né? Então, em relação ao Kicks, de quem ele deriva, a suspensão, os amortecedores são um pouco mais permissíveis, mais voltados ao conforto, mas viu como a carroceria balança bastante quando você passa por uma valeta e tal. Isso é muito comum aqui no Tracker. Então é algo que a Chevrolet ainda não conseguiu trazer para esse SUV. E aí ele aposta um pouco no custo-benefício, né, em relação aos rivais, principalmente. Uma vez que ele custa praticamente 10 mil a menos que todo mundo. Ainda assim é um custo elevado, né? Quase 200 mil em um SUV que não te entrega um desempenho exuberante, como é o caso do Creta, por exemplo. Não te entrega
um nível de equipamento de brilhar os olhos, não tem o pacoteadas completo, o espaço não é melhor do que os rivais, então é muito difícil justificar esse preço do Tracker. Agora, em relação ao desempenho, ele tem um motor 1.2 turbo, 141 cavalos, é um ganho importante de cavalaria em relação ao Nissan Kicks, que tem 1.0 turbo, só que ele tem 22,9 kgfm de torque, é muito próximo do torque do Kicks, que tem um motor 1.0. Então, em termos de desempenho, ele só supera o próprio Kicks aí, e é por questão de peso, uma vez que ele é 100 kg mais leve do que o Kicks topo de linha. Claro, se justifica aí dentro desses equipamentos, esse peso a mais, mas é um peso, né? Como se você estivesse levando sempre uma pessoa dentro do Kicks e aqui você estivesse sozinho, só você dirigindo, né? Como é o caso agora. Então, em termos de desempenho, o Chevrolet Tracker não foi tão bem. Em outros critérios também, como a gente está abordando ao longo desse vídeo. A grande questão é o quanto você está disposto a pagar, né? Porque certamente esses 190 mil pedidos pelo Tracker, ele também vira menos na concessionária, né? O Chevrolet gosta de fazer promoção. Mas em termos de desempenho, fica aí faltando. Em relação a esses rivais, novamente, né? Como a gente está falando. Em relação a um Creta 1.6, a um HRV 1.5, a um T-Cross 1.4. Então, claro que faz diferença, né, nesse caso, mas ele é superior, claro, a um carro 1.0 turbo, um SUV 1.0 turbo. Bom, o HRV Touring é equipado com motor 1.5 turbo, 177 cavalos e 24,5 kgfm de torque. Ele é o segundo mais potente desse comparativo, perde só para o Hyundai Creta. Porém, ele não ficou em segundo no ranking em desempenho. Ele perdeu por pouco para o T-Cross, que tem 150 cavalos, mas tem 1 kg de torque a mais, 25,5 kgfm de torque. E ao que se deve isso, Renan? Por que o HRV tem um desempenho, na opinião de vocês, pior do que o T-Cross? Por conta do câmbio. O câmbio do HRV, ele é do tipo CVT. Então, ele é um câmbio que privilegia o consumo de combustível e não necessariamente a entrega de potência. Isso acontece aqui no HRV. Se a gente pisa um pouco mais, ele anda, claro, mas ele precisa jogar o giro lá para cima. Isso acontece com esse tipo de transmissão, justamente por conta dessa característica que eu acabei de falar para vocês. No mais, rodando com o HRV, ele é um carro muito gostoso de dirigir, ele tem um acerto dinâmico muito bom. A suspensão é muito bem acertada para filtrar esses problemas do asfalto. Vocês veem que eu estou passando numa rua bem esburacada, está balançando um pouco, mas ainda assim é um bom comportamento. O HRV ele faz sucesso principalmente por conta da sua confiabilidade mecânica, do histórico da marca aqui no Brasil, e não é diferente nessa geração. E eu não estou falando que o desempenho é ruim, tá, galera? O desempenho é bom, mas eu acho que o T-Cross, mesmo com um motor menor, com um pouco menos de potência, consegue extrair um desempenho um pouco melhor. A prova vem dos 0 a 100 declarados aí pelas marcas. O HRV Touring tem 0 a 100 em 8,9 segundos e, se eu não estiver enganado, o T-Cross é de 8,7. Isso dado oficial das montadoras, tá? A gente não fez nenhum tipo de medição, mas dá o tom da realidade aí. E esse comportamento vem do câmbio, como eu já falei para vocês. No mais, o HRV tem uma direção muito direta, é um carro muito ergonômico, as coisas estão todas à mão aqui, tipo, tudo muito próximo para você controlar. Não tem muitas distrações também, não tem muitas tecnologias. Esse é o preço também de uma filosofia da Honda. Bom, vamos ao Volkswagen T-Cross. Ele tem um motor já reconhecidíssimo, né? 1.4 turbo TSI de 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque. É o segundo maior torque desse comparativo, né? Perde somente para o Hyundai Creta. Ele perde em potência final para o HRV, mas justamente esse torque maior e o
jeito que o carro é programado, né, o câmbio principalmente, ele entrega um desempenho melhor. Ele se saiu melhor em desempenho do que o HR-V, acabou perdendo para o Hyundai Creta, né, o grande vencedor. Ganhou também do Tracker, que tem números um pouco mais próximos, mas a gente já explicou que o torque menor acaba fazendo a diferença. É um motor muito versátil, muito elástico. Se você dirigir de forma tranquila, ele vai te entregar uma economia de combustível interessante, ao mesmo tempo que, se você precisar, você consegue extrair dele um bom desempenho, né? Um desempenho bem satisfatório para um motor 1.4. E se você quiser ainda mais desempenho, você pode ativar o modo Sport, como em outros carros desse comparativo, tá? O Kicks tem, o Creta também, enfim. A grande exceção fica para o Tracker, que não tem um modo Sport ali de condução, apenas jogar para o câmbio manual. Já em relação ao conforto, o T-Cross ele se vale de espaço, tem um bom espaço, empata com o Kicks aí no aproveitamento de espaço da cabine. O Creta também é muito bom, acho que a diferença entre eles nesse aspecto é bem pequena, mas é um carro bom de dirigir, a suspensão é bem acertada, peca especialmente no acabamento, né? Bem simples, apesar do vinil novo aqui, talvez seja, junto com o Tracker, os piores acabamentos aí desse comparativo, mas cumpre todo o restante com excelência, né? Tem um bom nível de equipamento, tem uma dirigibilidade bem acertada, a suspensão filtra bem os problemas no asfalto brasileiro, mas não deixa a desejar também em estabilidade. É um carro muito bom de dirigir. Peca aí principalmente no preço, já que o T-Cross ele custa 190 mil sem ACC e sem teto solar. Com o teto solar, aí ele já passa dos 200 mil reais, que é mais ou menos a linha tênue aí desse comparativo, né? Comparativo com carros que custam nessa faixa de preço. Bom, chegamos ao Hyundai Creta, né? Que, como vocês puderam perceber pela ordem, é o grande vencedor em termos de desempenho. Motor 1.6 turbo, 193 cavalos, 27 kg de torque e câmbio automatizado de dupla embreagem, 6 marchas, caixa seca. Eu sei que vocês desconfiam muito desse câmbio, até porque o histórico desse tipo de câmbio no Brasil não é bom, né? Com DSG, com Power Shift, mas tem aí um histórico já do New Tucson usando essa transmissão com outros ajustes, e por enquanto não há muitos relatos de problemas, nem no Creta, nem no Tucson. Isso à parte, essa questão de confiabilidade que a gente ainda não consegue testar, a gente teria que ficar muito tempo com o carro e a gente utiliza ele por aproximadamente uma semana, então é uma questão um pouco mais difícil da gente avaliar. A gente fica, claro, com os relatos no Reclame Aqui e em outras plataformas. Inclusive a gente tem uma série de vídeos e reportagens na revista que é os principais problemas, que são baseados aí sim nos relatos de proprietários, né? Que aí é quem consegue de fato nos alertar a respeito desses comportamentos, desses problemas que os carros eventualmente possam ter. Mas voltando agora a falar especificamente do Creta, nesse comparativo ele é o campeão de desempenho, é realmente muito prazeroso e acelera de forma bem regular e bem linear aqui, com uma boa dose de desempenho se você precisar. Se você pisar, o carro realmente vai responder, e se você manter o pé ali na boa, ele mantém a rotação baixa, preparado para um desempenho melhor, claro. Esse tipo de câmbio ele sempre deixa uma marcha pré-engatada, né? Então é como se ele tivesse... Por que ele é dupla embreagem? Uma embreagem está pronta para as marchas pares e outra para as marchas ímpares. Então a próxima marcha sempre está pré-engatada, e isso torna o carro mais ágil, mais rápido. Claro, os números aí de desempenho também corroboram, né? Os números
que o motor fornece, quase 200 cavalos, mais de 27 kg de torque, então isso ajuda também. Então a gente não tem muita dúvida nesse ponto aqui, o Hyundai Creta é o grande vencedor do comparativo em termos de desempenho. Quando a gente parte para o acabamento do Creta é bom, ele é legal visualmente e tal, só que ele é só feito de plástico, tá? As peças são bem montadas e tudo mais, mas poderia ter ganho nessa atualização um capricho um pouco maior em algumas áreas, principalmente a parte superior de porta, ou onde a gente encosta é muito pequeno o pedaço de couro, então a Hyundai poderia ter tido um cuidado um pouco melhor nesse aspecto. Agora, falando de conforto, o Creta é um carro confortável, a sua suspensão está bem na medida entre o acerto de conforto para filtrar os problemas do asfalto e manter a estabilidade do carro. É um carro que é gostoso de dirigir, tem boa resposta de pedal, tem boa resposta de direção. Isso tudo contou bastante para o Creta, que é um competidor muito forte entre esses 5, apesar de já custar mais de 200 mil reais com essa cor que temos aqui, por exemplo. Já custa 201 mil reais, se a gente levar em consideração que precisa pagar por essa pintura. Então, mas de novo, a gente está comparando com carros que estão todos nessa faixa, né? E aí dentro desse universo, ele é um grande destaque, um grande competidor para o nosso comparativo. Antes da gente falar de desempenho, que aí eu vou englobar notas de desempenho, conforto e consumo, vamos falar um pouco de segurança. Aqui, exceção ao Tracker, todos brilharam, tá? O Kicks tirou nota 20 porque ele tem mais auxílios ao condutor do que a maioria do comparativo. Então ele recebeu essa nota 20, além do que, segundo a própria Nissan, esse nível de ADAS do Kicks é declarado nível 2 porque é o permitido por lei no Brasil. Mas ele está equipado com sensores e radares, além das câmeras, suficientes para fazer com que ele seja um nível 3 fora do país. O nível da tecnologia do Kicks está um pouquinho acima, por isso ele tirou nota 20. O Creta ficou com 19,5, o HRV com 19. O T-Cross vem logo atrás com 18,5. O Tracker, que deve vários sistemas de auxílio ao condutor, ficou com 16. Agora que você já viu a gente rodando com todos os carros, já ouviu sobre desempenho, sobre o conforto ao rodar, eu vou te apresentar as notas. Começando por desempenho. Como eu te falei, o Hyundai Creta disparou na frente, são 20 pontos. É o melhor desempenho, mais de 190 cavalos. Então realmente fez a diferença aí para o Creta. Você poderia pensar que logo abaixo vem o HRV, afinal é o segundo mais potente dessa nossa lista. Porém, como eu te expliquei, o câmbio CVT acaba pesando contra o Honda. E o segundo lugar ficou com o T-Cross e seus 18 pontos. O HRV vem logo atrás com 17,5, fechando o pódio na terceira posição. O Tracker aparece com 16,5 pontos, enquanto o Kicks fechou com 14 pontos. É de fato o pior desempenho. O Kicks ao troco quando a gente fala de conforto e consumo. Começando pelo consumo, o Kicks tirou 18, o Tracker 16 e o T-Cross 15,5. Logo abaixo, HRV e Creta com 14 pontos. Já na parte do conforto, o Kicks só não tirou uma nota ainda mais avançada por conta das rodas de 19. Se tivesse ali com um conjunto de 17, talvez 18, um perfil de pneu um pouco mais alto, seria ainda mais confortável. Então ele tirou nota 18, enquanto o HRV ficou com 17,5. Na terceira posição ficou o Volkswagen T-Cross com 17 de nota, e o Creta e o Tracker tiraram 16,5. E além do conforto ao rodar, que a gente analisou, também reflete nessa nota o espaço. É bem verdade que o Creta faz um bom aproveitamento de espaço, mas o seu banco é um pouco reduzido no assento. Então talvez incomode um pouco as coxas, enquanto você fica um pouco mais reto do que em outros carros. Em viagens um pouco mais longas, isso certamente cobrará a conta. Kicks e HRV conseguiram mesclar bem nessa parte. Além do conforto ao rodar, eles conseguem manter um bom nível de encosto no banco, um bom nível de inclinação. Então, isso tudo a gente levou em consideração. O Chevrolet Tracker Premier foi o que mudou mais recentemente para ficar mais parecido com a gama de modelos da Chevrolet. Porém, na nossa redação aqui, a gente gosta mais do visual de Creta e Kicks. Já o Volkswagen T-Cross é o que tem o visual mais sóbrio. As marcas alemãs têm esse costume,
a BMW está quebrando um pouco esse ritmo. Mas no caso da Volks, o Family Face, né, que é essa carinha que todo Volkswagen tem, está muito presente aqui no T-Cross. Aqui na dianteira ele acompanha a linguagem visual da traseira com esse filete de LED interligando as pontas do DRL. Já o farol principal fica um pouco aqui abaixo, mas esses detalhes mais retos e tudo mais a gente também vê em um dos concorrentes, que é o novo Nissan Kicks. A gente vê que a traseira tá mais reta, com linhas mais musculosas e também uma fragmentação aqui da lanterna em LED. Apesar dele ter uma barra interligando as lanternas, ela não acende como em boa parte dos rivais. A régua iluminada está presente tanto no T-Cross como no HR-V, apesar de ser parcialmente, ele tem um pedaço que não interliga, e no próprio Hyundai Creta. Bom, a gente falou que a nossa redação aqui, os especialistas gostaram mais de Kicks e Creta. Isso se reflete na média final, já que o Kicks ficou com 18,5 e o Creta 18. Muito próximos, muito parelhos. O Kicks é um pouco mais moderno, chegou depois, então talvez por isso, talvez pelo fator novidade, acabou ganhando esse meio pontinho a mais. Abaixo deles vem o T-Cross com 16,5, junto do Tracker com também 16,5. O pessoal gostou desse novo visual. O HR-V um pouco mais sóbrio, menos mudanças, ficou com 16. Bom, foi uma disputa acirradíssima aí, a gente revelou em 7 categorias, mas o Nissan Kicks acabou sendo o grande vencedor. Sei que você vai falar de desempenho, mas se você acompanhou o vídeo até aqui, você viu que a gente explicou categoria por categoria desse comparativo, tiveram muitas notas para determinar que o Kicks é um excelente produto, apesar dos 200 mil que a gente sabe que é salgado. Aproveite esse momento aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum outro comparativo, nenhum outro programa Mob Auto, por exemplo. Agora que eu já anunciei todo o campeão e todas as categorias, aí eu preciso te justificar as notas finais, né, te apresentar as notas finais. E por isso a gente somou todas as médias para chegar aos seguintes resultados. O Kicks fechou o nosso comparativo com 137,5 pontos, seguido muito de perto pelo Hyundai Creta e seus 137 pontos. Eles são carros muito parelhos. E aí cabe a você ver em quais critérios são mais importantes para você. Se é o desempenho, você pode escolher pelo Creta, vai estar fazendo uma boa compra. Agora, se for pelo acabamento, pelo consumo, o Kicks faz mais sentido. O pódio fechou com o Volkswagen T-Cross 131 pontos. O HR-V marcou 130 e um pouco mais abaixo, um pouco mais distante desses rivais, o Tracker ficou com 128. Então aproveita aí a caixa de comentários e defende o seu favorito aqui, defende seu ponto, qual que deveria ter ganhado, qual você leva para casa com 200 mil reais.